Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro, iniciando agora mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando sempre até você, dentro aqui do Agosto Laranja, que é mês de campanha de conscientização sobre a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica crônica que afeta o sistema nervoso central. A campanha busca informar sobre a doença e seus sintomas e como conviver com ela, além de combater o preconceito e a desinformação. E para falar sobre esse assunto dentro do Agosto Laranja, aqui ao meu lado o nosso presidente da Beneficência Portuguesa, seu Ademir Pestana, nós convidamos ela, super querida e especial, neurologista, neuroimunologista, professora de neurologia da Faculdade de Medicina da UNAERP, no Guarujá. Também coordenadora do CATEM, que é o Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla, aqui na Beneficência Portuguesa. Pós-graduada em neuroimunologia na Santa Casa de São Paulo, com especializações em Centro de Neurologia em Sevilha, Barcelona, Nova York, Lisboa, Porto e Milão. A nossa querida neurologista, a doutora Rosana Ferreira, muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a você, ao seu Ademir. É uma honra para mim a gente está mais aqui dando continuidade à nossa parceria, nosso carinho em prol da saúde da população. Isso é muito legal. Doutora, existe tanto teste, né? Nasce uma criança, tem o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste disso aqui. Não existe um teste para saber se essa pessoa tem propensão a ter a esclerose múltipla? Existe esse teste? Não existe, seu Ademir, não tem. A esclerose múltipla a gente diagnostica através de uma história que o paciente traz até nós de déficits neurológicos que ele vem apresentando. Por exemplo, ele vem com uma história de que começa a ter formigamentos em uma região do corpo que perdura por uma semana ou 15 dias. Depois passa. Depois ele tem uma fraqueza na mão por mais alguns dias. Depois passa. Depois, um ano depois, ele tem um embaçamento visual. Passa. E aí ele chega para nós com essa história, a gente tira mais detalhes disso, aí pede uma ressonância magnética de crânio, e de neuroeixo todo, porque a esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central como todo. Então ela pega o cérebro, a medula cervical, a medula dorsal e a medula lombar. A gente pede uma ressonância disso tudo, exame de líquor, uns exames de sangue, e aí a gente consegue diagnosticar o paciente. Mas não existe a gente fazer um exame prévio. Olha, você tem a possibilidade de ter esclerose múltipla. Tem uma probabilidade maior. É necessário que haja um sintoma para que sinalize. Existe algumas tem uma situações. Idade assim? Tem. A prevalência dela é de 4 mulheres para cada homem acometido. São mais comumente mulheres jovens. Mais mulheres jovens, mulheres que estão na faixa dos 15 aos 35 anos. É o mais comum de acontecer. Acontece abaixo disso e acima disso, claro. Mas a faixa mais comum é 15 a 35, 40 anos. Esses pacientes vão apresentando esses problemas no decorrer do tempo e existe uma suscetibilidade aumentada para quem tem parentes portadores de esclerose múltipla, não significa quem tem terá. Uhum. Existem genes que estão ligados, os genes HLA, o DR5, o DR15, eles estão ligados a isso, mas não especificamente há uma carga genética da esclerose múltipla. Tem uma suscetibilidade maior. Não tem cura. Não tem cura. Existe um controle. As medicações que nós temos hoje, que são várias, elas propiciam uma neuroproteção para proteger o sistema nervoso central, para que as placas da esclerose múltipla, quando sejam formadas, venham em menor número, ou em menor tamanho, ou com uma menor atividade inflamatória. Okay. E com isso há um espaçamento nos surtos do paciente. E ele, com isso, tem uma melhor qualidade de vida. Olha só, e a doutora, como nós falamos aqui, é coordenadora do CATEM, aqui na Beneficência Portuguesa. Já essa parceria
Há quanto tempo, doutora? Nós estamos aqui na Muitos Beneficência anos. Portuguesa Acho que uns 20 anos ou mais. há 20 anos, seu Ademir, Olha exatamente. isso. Nós estamos juntos há 20 anos. Há 20 Que anos. maravilha. Quando eu cheguei aqui, eu sou de São Paulo, me casei há 25 anos atrás e vai fazer 25 anos em janeiro. Vim para cá, comecei a atender, entrei na Beneficência Portuguesa, comecei a atender aqui e comecei a atender primeiro dando cobertura a vários hospitais. Sim. Quando eu entrei na Beneficência Portuguesa, eu fui conversar com o seu Ademir. E falei com o seu Ademir, eu venho da Santa Casa de São Paulo, a gente faz lá um tratamento com pacientes portadores de esclerose múltipla. Na ocasião não tinha ninguém que fizesse aqui em Santos ainda. Não tinha. Aí eu falei para ele, olha, é uma doença rara, que acomete mais mulheres jovens. E o senhor tem um hospital em mãos aqui tão maravilhoso, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer junto aqui. A primeira coisa que o Ademir falou para mim, falou assim, gostei, doutora, vamos marcar uma reunião porque nós vamos viabilizar isso. Assim, Já abraçou a causa. Já abraçou a causa. Dali nós criamos... Muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Dali nós fizemos toda a coisa para criar o NATEMBS, junto com o apoio do CATEM de São Paulo, que o CATEM de São Paulo foi o primeiro centro de esclerose múltipla da América Latina. E foi fundado pelo Dr. Charles Peter Tilbury, que é uma referência mundial em esclerose múltipla, já falecido. Há quantos anos isso? O CATEM foi fundado em São Paulo há 33 ou 35 anos atrás. Praticamente você acompanha toda a história. Quando eu cheguei no história. CATEM, ele tinha 3 anos, no CATEM de São Paulo. Então, imagina, né? Eu fiquei lá 9 anos. Então, eu fiquei bastante tempo lá, fazendo uma pós-graduação em neuroimunologia e tal. Ou seja, quando eu falei com o seu Ademir, a gente abriu o NATEMBS aqui, que era o Núcleo de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. Esse NATEMBS ficou aqui anos. Sim. Anos. E aí depois ele se transformou em CATEM. Quem está nos ouvindo, doutora, deve estar perguntando, né? Mas como é que funciona o CATEM? Então, Porque é algo maravilhoso. É maravilhoso. O CATEM, com o apoio da Beneficência, ele vem mostrar justamente essa coisa, esse veio que a Beneficência Portuguesa tem, da assistência à saúde, de querer levar o paciente, a população da Baixada Santista, porque a Beneficência é um hospital de grande porte que atende não só a população de Santos, ele atende o entorno da Baixada Santista. Sim. E essa coisa que a Bene tem de levar qualidade de vida, de ter um atendimento humanizado, essa coisa toda, faz com que essa parceria CATEM, Beneficência Portuguesa, leve assistencialmente, assistencial da Beneficência e assistencial de nós, CATEM, o atendimento ao paciente. Então, esse paciente, se ele tiver uma hipótese diagnóstica de esclerose múltipla ou de neuromielite óptica, uma doença desmielinizante também, e esse paciente tem um encaminhamento de algum médico, ou não tem um encaminhamento de algum médico, mas ele se reconhece nos sintomas que esse paciente pode ter, sintomas comuns da esclerose múltipla, e ele quer passar, ele está aflito, ele quer saber se ele tem ou não tem, porque cabe aqui uma ressalva, que a esclerose múltipla, por ser uma doença muito delicada, é muito importante que esse paciente seja muito rapidamente diagnosticado e imediatamente tratado, porque ela é uma doença progressiva e degenerativa. Então, se a gente tratar imediatamente, a gente segura essa progressão e a gente vai dar uma qualidade de vida para esse paciente. Nós temos pacientes eu tenho pacientes que eu tenho 30 anos de formada, eu tenho pacientes que estão há 30 anos comigo e estão muito bem. Mesmo com tantas drogas novas, né, não se consegue manter o paciente numa longevidade, mas com uma vida saudável? Sim. Hoje a gente consegue que o paciente tenha uma qualidade de vida boa. O caso é assim, é uma doença autoimune. Então, como toda doença autoimune... Ela tem aumentado ou diminuído? A prevalência ainda, no Brasil, aqui na Baixada Santista, a gente tem 15 para 100 mil habitantes. Mas a gente tem notado... Por exemplo, como eu digo, eu tenho 30 anos de formada, o que me fez fazer neurologia foi um caso de esclerose múltipla que eu vi no 4º ano da faculdade de medicina. Foi motivada pela esclerose múltipla. No 4º ano eu comecei a ter neurologia, eu cheguei meu professor, eu gostei muito e falei para ele assim, professor, quando o senhor tiver alguma coisa interessante, me chama para eu ver. Aí, passados uns 3 meses depois, ele ligou na minha casa e falou para mim, olha, eu vou internar lá no Einstein um caso de esclerose múltipla. Falei, esclerose múltipla? Ele falou, você não teve ainda, mas você esteja lá no Einstein daqui 2 horas que eu vou te mostrar o caso. Que fecha, como se fosse eu. Não, vou explicar para o senhor. Fui lá, chegamos lá, essa senhora, só para o senhor ter uma ideia, essa senhora estava com hemiparesia,
do lado esquerdo e a perda visual do lado direito. Uhum. Ele internou, mostrou para a mulher que eu era aluna dele, se eu podia acompanhar, começou a tratar, era um surto de esclerose múltipla. E o surto, o que é? É qualquer acometimento neurológico que perdure mais de 24 horas. Okay. E essa senhora estava com esse acometimento neurológico. Tem a diferença do surto e da doença. Tem uma diferença. A doença esclerose múltipla, ela evolui em surtos. Esse paciente apresenta surtos, geralmente, quando ele está estável, em torno de 1 a 2 surtos no máximo ao ano. Uhum. Essa é a taxa analisada de surtos que a gente espera de um paciente estável. E esse surto é esse acometimento neurológico que perdeu de mais de 24 horas. A gente trata esse surto com uma medicação específica para surto, que não é o mesmo tratamento da doença, e esse paciente tem uma melhora. O caso é como tratar uma coisa que o corpo da pessoa, o próprio organismo da pessoa, ataca ela mesma. A doença esclerose múltipla é uma doença autoimune e funciona assim. O sistema imunológico entende que a mielina, que recobre o sistema nervoso central como um todo, que é através da qual passa o impulso nervoso, é um agente estranho e vai lá e ataca. E esse ataque faz placas inflamatórias na mielina. Então, onde ali passava o impulso elétrico de maneira rápida, boa, ele encontra, ele passava por aqui, né? Aí ele tem a placa inflamatória, ele passa naquela região em torno de 10% mais lento do que normalmente ele passaria. Okay. E quando entra em atividade inflamatória, porque essas placas entram em atividade inflamatória, que é quando ocorre o surto. Hora entra uma placa, hora entra outra, que entra o surto. E aonde essa placa estiver, esse paciente vai apresentar o déficit neurológico correspondente àquela região. Então, hora tem um distúrbio visual, hora tem um distúrbio de deglutição, hora da fala, do equilíbrio. Nunca é cirúrgico. Nunca é cirúrgico. Nunca é cirúrgico. E doutora, alguém que necessita... Nada. Nenhum tipo de cirurgia. Alguém que necessita, aí com os sintomas presentes, como é que ele deve proceder? Então, esse paciente, justamente por ser uma coisa assistencial, nós entramos num acordo, e então as marcações de consulta são feitas pela minha secretária, Laís. Então, o paciente entra em contato com o meu consultório, depois a gente deixa o número do consultório direitinho para as pessoas. Então, esse paciente entra em contato com o meu consultório e fala, olha, eu gostaria de passar pelo CATEM. A gente tem uma lista de espera, porque tem muita gente querendo saber, então essa pessoa entra na lista de espera, a gente atende aqui às quintas-feiras, são consultas longas, essas consultas elas levam em média de 1 hora e pouco cada consulta, então a gente atende 2 consultas na quinta-feira e mais um encaixe de urgência. Então quem é essa urgência? Uma pessoa que está num surto da doença, ou uma pessoa que está... Se tiver nesse surto da doença, pode, então, entrar em contato com o consultório. Entra em contato com o consultório que a gente vai trazer esse paciente para cá. Aí, dependendo do tipo de surto, esse paciente pode fazer esse tratamento do surto via oral, por boca, ou então num centro de infusão e vai tomar por veia. Que esse é um outro projeto que depois nós vamos desenvolver aqui também, junto com o seu Ademir. Com a Beneficência Portuguesa. Mas é uma coisa que esse paciente, ou ele pode curar desse surto com medicações por via oral, então a gente vai orientar, dependendo da minha avaliação e do exame que eu fizer. E se porventura esse paciente estiver nesse surto, fora o período do CATEM, por exemplo, eu atendo aqui de quinta-feira, mas de repente ele tem um surto, eu atendo quarta, quinta e sexta no meu consultório, e quinta eu atendo aqui. Então esse paciente tem um surto na sexta. Ele liga de manhã e fala, ele liga às 2 horas da tarde e fala, como tem que passar de 24 horas, fala, ontem de manhã eu comecei a ter um embaçamento visual e agora já são 2 horas da tarde, ontem de manhã, quinta-feira, eu comecei a ter um embaçamento visual na vista esquerda e agora são 2 horas da tarde da sexta e eu já não estou enxergando. Esse paciente é direcionado para o meu consultório, porque senão ele não vai esperar uma semana para tratar isso. E eu atendo esse paciente que tem lá no consultório, na urgência. Então, os pacientes de urgência do CATEM são atendidos gratuitamente no meu consultório. É importante dizer que não precisam estar regulados pelo CROSS. Não, exatamente. Essa é a nossa vantagem aqui. Como a Beneficência e nós fazemos um atendimento assistencial, o paciente não precisa passar pelo sistema CROSS-SUS. Olha que notícia boa para você que porque está nos assistindo. Às vezes, assim, a gente tem... nós temos 2 centros de esclerose múltipla aqui em Santos, que é o nosso, do CATEM, e da doutora Andréia Anacleto, que é dentro da Unimes. O da Unimes é CROSS. Dentro da Unimes. Dentro da Unimes. Mas é CROSS. É CROSS. Então, esse paciente tem todo o trâmite do CROSS. Ele tem que passar no clínico, para o clínico mandar para o neurologista, para entrar na rede CROSS, para chegar nessa consulta. O nosso entrou em contato com a minha secretária, já entra nessa lista de espera e já vem para cá. Tá.
Então, Como é que entra essas associações como a Alçapem, a Pembis, junto com o CATEM? Então, a Alçapem e a PEMB são associações maravilhosas de apoio do paciente com esclerose múltipla. As duas são muito vívidas na comunidade da esclerose Sim, múltipla, empenhadas. empenhadas demais. Elas têm uma programação maravilhosa, tem programação mensais, mensalmente elas fazem reuniões com especialistas que são pertinentes à área. Então, uma área físio, uma área fono, uma área urologista, porque os pacientes apresentam distúrbios urogenitais. Às vezes gastro, porque o paciente, de tanto tomar cortisona, acaba atacando o estômago, e assim vai, terapeuta ocupacional, psicólogos, então eles têm neurologistas, a gente vai lá e fala também. Então, eles sempre têm atividades. Agora, particularmente no Agosto Laranja, eles estão cheios de atividades. São cheios de super atividades. engajados. Super. Se vocês entrarem tanto no Instagram da PEMBS como no Instagram da Alçapem, vocês vão ver que ambas as direções da Alçapem e da PEMBS, eles têm muitas atividades sendo. Então, a gente trabalha muito bem juntas. Inclusive, eu tenho pacientes tanto da Alçapem como da PEMBS. As presidentes de ambas são minhas pacientes. Então, o paciente procura essas associações, eles entram em contato com a doutora. Exato. Que, então, eles também, então, se o paciente entrar em contato ou com a PEMBS ou com a Alçapem, eles também vão entrar em contato conosco. Eles também, tanto a PEMBS como a Alçapem também tem um lado assistencial deles. Eles têm um apoio das prefeituras, apoio do município, eles têm um apoio do município, eles têm uma coisa de verbas para que funcionem, porque há um gasto nisso. Eles têm uma estrutura muito boa. Por exemplo, a Alçapem em particular, eles têm um centro multidisciplinar, onde eles oferecem fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, isso é muito legal. E esses profissionais são remunerados. Então, eles têm apoio para manter isso daí, e dentro desse apoio, às vezes eles custeiam também coisas que o paciente precisa. Eu também tenho contatos com alguns grupos de ressonância magnética que também conseguem disponibilizar preços mais baratos para esses pacientes, porque às vezes pelo sistema SUS, quando a gente pede, o paciente demora quase 1 ano para conseguir essa ressonância. E eles têm urgência. Tem urgência, então a gente também consegue, a Multimagem particularmente, ela tem um acordo com a gente de conseguir baratear 3 a 4 vezes menos. Olha quantas notícias boas, muita notícia boa, então a gente consegue muita coisa legal. A gente tem uma estrutura de apoio assim muito grande para esse paciente, mas sempre pensando que isso só é possível aqui para nós do CATEM, graças às portas abertas que a Beneficência sempre mostrou para nós. Essa disponibilidade da Beneficência de querer levar a qualidade de vida e saúde para a população e para o paciente. É um compromisso realmente. O que tem assim de novidade, né? O que está surgindo de novidade? De novidade a gente tem... Para que as pessoas possam se animar aí. Né? A gente está vivendo um momento muito bom em relação à medicação da esclerose múltipla. As medicações nunca tiveram tão boas. Hoje a gente sabe, a gente tem uma linha de medicação inicial que a gente usa, que a gente chama hoje de medicação de plataforma. Essas medicações, a gente pouco entra com essas medicações, ou quase não entra mais com essas medicações. Porque nós já temos diversos trabalhos mostrando que quanto mais eu entrar com a medicação mais efetiva, mais potente, melhor. Eu tenho vários trabalhos mostram que ao longo do tempo esse paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Então ele vai ter menos déficits, ele vai ter menos sequelas, ele vai ter uma progressão melhor da doença. Então a gente entra cada vez mais com medicações mais potentes. Óbvio que essa escolha da medicação, ela vai ser acordada entre nós e o paciente. A gente vai mostrar o tipo de posologia, se ela é intravenosa, mensal, semestral, anual, ou se ela é por via oral diária, ou via oral anual. Então, são várias as posologias. E essas medicações, elas são medicações todas de alto custo, todo o tratamento da doença esclerose múltipla é de alto custo. Existe uma gama que é fornecida pela farmácia de alto custo da Secretaria Municipal de Saúde. As outras que saem dessa, elas são várias, a gente tem 3, 6, 7, 8, 9 medicações que são fornecidas pela Secretaria de Alto Custo, em torno de 9 por aí. As que saem disso daí, que são um pouco mais caras, elas não conseguem pela Secretaria Municipal, mas a gente pode entrar na Secretaria do Estado, um pedido,
de solicitação pela Secretaria do Estado e consegue. A ANS também determina que os planos de saúde, algumas das que não estão na farmácia de alto custo do Secretaria Municipal, a ANS determina que os planos de saúde também ofertem para as pessoas, para os seus associados. Então, hoje o paciente tem, com a graça de Deus, nós estamos num momento melhor de tratamento. Poxa, que Sabe? boa A gente notícia, vê né? uma boa notícia. E tem uma outra boa notícia que nós conversávamos aqui um pouquinho antes de iniciarmos aqui a gravação do programa, que é um quinteto aí neurológico especial. Conta um pouquinho pra gente dessa novidade. Música, que a doutora... quinteto que canta? Não. É um quinteto que Não estuda muito neurologia. Não deixa de ser diferente, uma né? música para quem Pra vida. sofre Música para dessa quem doença. ouve essa história, né? Exatamente. Então, Conta pra gente, doutora. Nós somos 5 neurologistas, eu, a doutora Andréia Anacleto, a doutora Mirela Fazito. A doutora Andréia Anacleto é daqui de Santos, a doutora Mirela Fazito de São Paulo, a doutora Liz, que é de Aracaju, e a doutora Ana Cláudia Piccolo, que é de São Paulo, mas atua no ABC. A esclerose múltipla é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. Sim. Então, uma vez que mulheres jovens, mulheres que estão em idade de maternidade, mulheres que estão em idade de produção, estão produzindo, estão trabalhando. Então, na época da pandemia, nós estávamos fazendo o Congresso Europeu de Esclerose Múltipla via vídeo, porque não podíamos ir para lá, e fomos, nos encontramos todas na casa de campo da doutora Andréia, lá em Itatiba, e começamos a conversar, escuta, e se a gente tinha que se juntar e fazer, estudar mais, e só, sabe, montar uma coisa que a gente pudesse dar para o paciente, mais informação, levar coisas da esclerose múltipla. Isso foi em 2020. Em 2021, voltou a pandemia de novo, né? Que teve aquele delta Tzinho lá, que a gente ficou bem, depois voltou, e nós de novo estávamos lá nesse mesmo local, fazendo um novo congresso, e ali surgiu a EM Plus Neurologia. Então, a EM Plus somos nós 5, que somos empenhadas, a gente faz publicações. Quem quiser pode buscar no Instagram. Pode buscar nosso Instagram, @emplus, escreve .neuro, e nós estamos lá, nós 5, falando, a gente faz postagens quase que diárias lá, e a gente está sempre trazendo uma coisa nova, dizendo da doença, dos remédios novos, de características específicas, do que o portador tem de direitos, do que ele pode receber, do que determinadas características da doença vão trazer. E agora nós estamos para lançar uma coisa que é uma novidade, que nós vamos fazer uma festa. Fresquinho aqui para você, hein? Que bom, aqui no programa da Beneficência novidade Portuguesa. aqui, a podcast primeira Beneficência. mídia, é a primeira, veja, não chegou nem na M Plus ainda, a gente não falou nem lá. É a primeira falar mídia aqui, que né? nós estamos falando. Que maravilha! Vamos começar aqui. Que honra! A gente vai lançar uma festa que já estou previamente convidando a Paulinha, o presidente Ademir para estar lá, e a gente vai lançar aqui em Santos. Aqui em Santos, nós vamos fazer um lançamento aqui em Santos e um outro em São Paulo, porque nós queremos lançar isso via Brasil, na verdade. Novidade aqui, é uma novidade agosto quente. Laranja, quentinha para você. Quentinha. Então nós vamos lançar uma coisa, que eu não posso dizer ainda o que é, mas é uma ferramenta que vai possibilitar que o paciente entre em contato com um local onde ele vai poder sanar as suas dúvidas, onde ele vai ter informações fidedignas que são são vindas de nós 5 através de uma pesquisa vasta que nós fizemos, todas nós temos um grande cabedal aí de estudos na esclerose múltipla. Então a gente só fera. Exato, a gente está sempre aí. Então através de nós, esse paciente vai ter a nutrição dessa resposta de todas as possibilidades de dúvidas que ele tiver de esclerose múltipla, de tratamentos, do que ele tem que fazer, de como que ele vai perguntas tipo, eu tenho uma irmã que tem esclerose múltipla e ela está grávida, e agora? Então, isso vai ser lançado, eu não posso dizer o que é, mas é uma coisa que vai trazer, não temos ainda no Brasil, ainda não temos no meio da esclerose múltipla uma coisa com essa grandeza, e ela vai ser lançada agora já, semana que vem que vai ser lançada. Semana que vem. Aqui. Semana que vem
É quando vai estar indo ao ar o exatamente, o programa. E a gente vamos estar presentes todos nós três aqui, né? Vamos estar lá na festa, os meninos vão estar também, isso aí, vamos prestigiar. E vocês vão ver, e vamos ter o apoio daqui da Benê sempre, né? Claro, que está sempre com a gente. E vai ser uma coisa que eu acho que vai ser um divisor de águas na esclerose múltipla brasileira, seguramente. Excelente notícia, presidente. Vai ser um divisor de águas na esclerose múltipla brasileira. E é um projeto EM Plus Neuro. EMplus.neuro. Fantásticas novidades. Acho que em termos de informação aí, os nossos seguidores, ouvintes, aqueles que nos assistem, estão felizes por todas essas informações. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, que passa aqui muito rápido. São sempre convidados muito queridos e quando a gente vê aqui, já passou. Doutora, rapidamente, em poucas palavras, o que a doutora diria para esse paciente que está enfrentando a esclerose múltipla? Qual seria a sua palavra para quem está aí nos vendo agora? Eu acho que a coisa mais importante é que se você tem a esclerose múltipla, se ela já foi diagnosticada, você está em dúvida, busque um especialista da área. Porque você, junto com o especialista, vocês vão discutir juntos. A medicação vai ser adequada para o teu tipo de esclerose múltipla, você vai começar a ser tratado, você vai ter consultas periódicas que vão acompanhar a sua evolução e tenha certeza que se você estiver sendo tratada com a medicação correta, a sua qualidade de vida, o seu prognóstico em relação à doença vai ser o melhor possível. Faça parte dos grupos de apoio, ao SAPEM, a PEMBS, eles são maravilhosos. Lá você vai ter contato com seus pares, você vai ver pessoas que estão com o mesmo problema parecido com o seu, pessoas que estão piores, pessoas que estão melhores, pessoas que você vai olhar e falar, não, essa pessoa não tem esclerose múltipla, não é possível. E tem. Sim. E é muito importante isso, porque quando você encontra, você está num grupo que tem afinidades em relação a isso, você está mais forte. Eles até têm um mote que fala juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E é verdade, juntos somos mais fortes. Então, contem sempre conosco, os neurologistas, especialistas da área. Nós aqui do CATEM, Beneficência Portuguesa, estamos de portas abertas para receber vocês. Basta só ligar nesse telefone que vai passar aí embaixo. Fora aqui na Beneficência, eu atendo no meu consultório também, então quem não quiser vir para cá, que quiser vir direto ao meu consultório, é o mesmo número. Mas para chegar aqui, é só ligar lá e vocês vão estar em contato aqui com a neurologia, a neuroimunologia de ponta para tratamento da esclerose múltipla. Que bom, hein? É isso. Maravilha. Beneficência Portuguesa, cooperando aí com a campanha do Agosto Laranja. E para nós uma alegria imensa poder recebê-la, não é mesmo, presidente? Puxa vida, que belo programa esse, muito informativo, né? A gente está aqui do lado, aqui fica pensando, fica procurando de alguma maneira, né, trazer esperança às pessoas, né? Já que elas fazem parte de um problema, vamos tentar melhorar esse problema ou tentar resolvê-los, né? Então é para isso o programa, para isso a doutora, e para isso agora esse quinteto, você vê 5 médicos analisando, trocando ideias, com certeza a gente vai evoluir e quem sabe futuramente ter uma droga que resolva o problema definitivamente, né, doutora? Que esse é o objetivo, né? O objetivo a gente está vendo que cada vez mais a medicina como um todo é buscar biomarcadores específicos para a doença, como a senhora havia me perguntado no começo, né? E através de pesquisas genéticas achar o remédio para cada indivíduo específico. Exatamente. O que é bom para o A, para o B, para o C, aí a gente conseguir mudar, né? Estamos avançando. Estamos avançando. E para nós uma alegria, a gente encerra aqui. Estamos aí na TV Serra do Mar, TV Com, está aparecendo para vocês aí, podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima. Tchau, tchau.